Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que está com a gente na Pax há mais de 30 anos, autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, e hoje ele fala sobre a carta do baralho Petit Lenormand, a dama. Então vamos aguardar aí o querido Alexandre Garzeri entrar nesta tarde calorenta, eu amo calor. Mas está realmente igual o deserto, viu? Vou te falar que tá bem forte esse calor aqui, às 5 horas da tarde, tá marcando 30 graus, mas na realidade deve estar um pouco mais, né? Vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzelli, que eu já vi que ele entrou, e vamos colocá-lo no ar para que em cima. Hello! Olá, Aí, tudo bem? bom? Tranquilo? Como é que tá Tudo a ótimo, altura, tá Carmen? Mais para ótimo. cima, mais para baixo? Tá Não, legal? tá excelente, Olá, bem-vindo. Tudo que bom? bom. Obrigado. Boa tarde, querida amiga Carmen, queridos amigos, amigas da Pax Universal. Neste calor, né, a impressão é justamente você andar dentro da boca de um dragão, né? Então, porque a gente é o pessoal, Carmen, do RPG, né? E no RPG, como existem dragões, né? A gente começa Pois até a é, pensar que eles realmente existem até aqui na né? realidade mesmo, porque do jeito que a É, temperatura tá, é, devem estar todos voando soltos por aí, porque tá é. demais, viu? Mas Tá demais. eu acho que o dragão está indo embora, porque vai começar o ano da serpente no calendário chinês, o ano novo lunar, e agora é dia 29 de janeiro, que é a outra quarta-feira. Até vim ver aqui. Em primeiro lugar, eu quero te desejar um feliz aniversário, com muita saúde, amor, prosperidade. Preste atenção, viagens e mudanças. Ele me enrola, família Pax. Ele nem tira passaporte para ir conhecer o Olha planeta. só. Mas tudo bem, é tudo questão de livre-arbítrio. Olha, te desejo tudo de maravilhoso. Gratidão por estar com a gente. Que esse seja um grande ano, tá bom? Gratidão. Eu que te agradeço pelos quase mais de 30 anos aí de parceria, É, essa amizade sincera, tantas coisas boas que a gente realizou, a gente voltou a realizar por conta da pandemia, sim. estamos realizando e com certeza muitas coisas boas aí virão Amém. e a gente agradece realmente a parceria, agradece realmente a cumplicidade, a união, né? Pessoas de alma que ficam na nossa vida, isso É, é é. cada vez mais importante nos dias de hoje, Ah, né? com certeza. O que eu mais adoro são as amizades e os laços que a gente forma. Eu adoro a família Pax porque a gente foi crescendo junto, né? Ninguém tinha noção, quando nós começamos, que ia ficar tanto tempo, todo mundo junto, cada um nas suas questões individuais, mas todo mundo crescendo com o mesmo sentido comum de vibrar paz, de compartilhar alguma ideia diferente para um mundo melhor, enfim, por algo que a espiritualidade chama nos nossos corações, né? E é legal. No sábado nós abrimos a sede e eu fiquei muito feliz, porque veio bastante gente que mora fora de São Paulo, pessoas que estão com a gente desde a primeira conferência em 88, sabe? Não por nada, mas faz toda a diferença. Você sente que não é falar faço parte, é estar presente, né? E porque eles realmente querem estar presente. Então isso é bom. Agora a internet acabou, graças a Deus, unindo mais ainda todos nós, né? Porque cada um no conforto do seu lar docilar está em sintonia com aquilo que acredita, com aquilo que quer e se disponibiliza naquele momento, a estar ou ao vivo ou mesmo depois, para aprender, para questionar, para rever, para, enfim. É muito bom. Então, gratidão por estar com a gente, viu? Um feliz renascimento e feliz tudo, né? E vamos aí. Vamos Vamos embora, aí, vamos tudo lá. bom. É muito interessante, né? Tudo isso que você estava comentando agora, Carmen, as questões da sintonia, né? É. Porque muito do que você comentou tem justamente a ver com essa carta que a gente vai comentar hoje, que é a carta da dama no baralho Lenormand. E existem muitos Lenormands, até agora, no início, eu vou contar uma novidade que realmente é incrível, né? Porque quanto mais você estuda, você descobre cada coisa. Mas deixa eu mostrar aqui, ó, a versão Bluebird. Por que se chama Bluebird? Porque no verso das cartas dessa versão existe esse pássaro azul, né? Então é chamado de Bluebird. E o Bluebird Lenormand, ele vem com uma dama e ele vem com duas damas, né? Como ele vem também com dois cavalheiros. Então você vê aqui uma mais jovem
e aqui você vê uma senhora, tá? Só que antes de explicar o significado aqui destas cartas, né, que são muito especiais, nos últimos estudos, é muito engraçado, Camille, essa você não vai cair de costas, que você está sentada na cadeira aí, como eu estou também, mas o baralho ele se chama Lenormand, né? E o interessante é que o baralho ele não foi criado pela Madame Lenormand, Não, né? Então, não, isso é uma grande surpresa. O baralho original, o que veio antes, olha, séculos antes das versões que nós temos hoje, o primeiro foi criado por um alemão chamado, o nome dele é interessante, Johann Caspar Hetschel. É o nome dele, Johann Caspar Hetschel. E quando ele cria esse baralho, qual era o nome que tinha? O Jogo da Esperança. Olha que bonito isso. O legal. jogo, o jogo da esperança. E aí as pessoas perguntam, mas onde é que a Madame Lenormand ela entrou? Por que ficou com o nome dela? Ela é uma pessoa que pertence àquela era napoleônica, ao tempo de Napoleão Bonaparte. Inclusive, ela era a cartomante particular, né, lá da amante do Napoleão Bonaparte, das pessoas nobres, não só da França, de outros países, todo mundo queria passar com a tal Madame Lenormand. E isso, o nome dela era tão forte que foi uma jogada de marketing. Então, alguém tem uma ideia. Olha, vamos começar a chamar de Lenormand. Mesmo ela não tendo nada a ver com a criação, mas vamos dar o nome dela, porque ela realmente era uma pessoa extraordinária. Dizem que os poderes dela eram assustadores, o que ela conseguia fazer. E tem uma curiosidade, ela se utilizava também de um tarô, o tarô Eteila, né, que foi um ocultista, que é um tarô muito bonito. Então eu estava estudando esse final de semana, eu falei, poxa, essa eu vou contar, que a maioria das pessoas acho que não imagina, né? Olha, Carmen, o ar, né? Quente a garganta do seu amigo. E eu já tô com própolis aqui. E Eu tem que tô com própolis, tô tomar com água, tudo. água. A Água água, do né? bom. É. Então é muito interessante essa história. E mais, então foi o Johann Caspar Hetschel, que originalmente na Alemanha cria o jogo da esperança, e Tá. todas as versões de Lenormand que tem no mundo hoje, eles são variações desse jogo da esperança. Então isso é Tá muito bom. legal a gente saber, né? E Legal. voltando aqui na dama Lenormand. Então vamos olhar bem aqui a moça, né, a dama mais jovem, e vamos olhar aqui também essa versão. Aqui já uma senhora. Esse tarô é muito bonito, Camille, esse tarô, esse Lenormand é muito bonito, que ele tem um que meio vitoriano, né? Então as Uhum. figuras lembram figuras da corte, realmente, né? Uhum. É bem interessante. Bom, primeiro, qual é o número da carta? Número 29. E aí 29. 29. Nós já vamos analisar pelo número. Uhum. Se eu somar 2 mais 9, eu encontro o número Oh, 11, que na numerologia pitagórica é um número mestre. sim. Agora, eu preciso analisar o 2 e o 9 individualmente. 2 é um número ligado à emoção, é um número ligado à água, é um número ligado à intuição. E o 9 é um número ligado ao amor universal, à misericórdia, à compaixão, ao calor humano. E quando eu somo 2 e 9, eu encontro o 11, que é um número ligado a uma mestria, é um número ligado a uma genialidade, é um número ligado àquilo que é fora do comum, é fora da curva. Porque os números mestres, né, 11, 22 e 33, são números que eles nos oferecem possibilidades. A gente até fala, né, além do tempo e do espaço. Sim. Não é à toa que nós temos a história do portal 1111, né? Sim. Perdão. Então, é muito interessante porque quando a gente fala sobre a dama Lenormand,
é uma carta que ela vai trazer a necessidade do aflorar da intuição. Ela vai trazer a necessidade do aflorar da emoção, da empatia, do amor incondicional, da misericórdia, da compaixão. E também, se eu somo 2 e 9, eu encontro 11, a 11ª casa na astrologia é a casa onde fica Aquário, é a casa dos amigos. Então, essa carta, ela vai falar sobre a amizade, por isso que eu falei que tem muito a ver com o que você estava falando no início da nossa live, né? Ela vai falar sobre a amizade, ela vai falar sobre valores humanos, ela vai falar justamente sobre pessoas que se unem para fazer algo a favor de uma coletividade, mas algo positivo, né? Seja uma coletividade próxima da onde você viva, ou seja, a coletividade mundial. Então, é uma carta muito bonita e nessa significação, nesse significado astrológico, é muito curioso. A 11ª casa, a casa dos amigos, a casa da fraternidade, da liberdade e da igualdade, a casa de Aquário, que é o signo que rege a era. Então, quando essa carta aparece em jogo, o cliente, a pessoa, vai ter que orientar a sua visão. Como que eu lido com o outro? Como que eu me situo no momento atual, na minha família, na minha vida, na minha profissão, na sociedade, no mundo? Eu pratico a empatia e eu estou explicando isso, Carmen, pelo seguinte, porque se você viu aqui, ó, qual é a carta menor de baralho que acompanha aqui a dama do Lenormand? É aqui o As É uma de espada. Espadas. É o As de Espadas, né? E o que a gente sabe do naipe de espadas? Espadas é ligado ao elemento ar. Acho, Ar é sim. ligado à mente, Sim. é ligado ao plano mental. Então, é muito interessante, poxa, mas a espada ela é uma arma. Um as de espadas regendo a dama, que tem esse significado tão associado ao amor universal, misericórdia, acolhimento, amizade que você acabou de falar. Sim, essa mulher, apesar de viver a fraternidade, a amizade, o social, é Uhum, uma mulher muito mental. É uma uhum, mulher que conhece a força do pensamento, suas capacidades intelectuais, mentais, racionais, cartesianas. Ela tem um brilhantismo intelectual, ela capta as coisas que estão acontecendo com uma incrível facilidade. Então, ao mesmo tempo que ela tem um lado muito amoroso, muito acolhedor, a dama, ela tem, já ouviu aquela expressão que até tinha uma política famosa no mundo que era chamada de a dama de ferro, né? sim, sim, Então, são aquelas mulheres empoderadas, aquelas mulheres que encaram a vida de sim, frente, sim. são as damas realmente de ferro. E uma mulher dessa, quando ela é altamente inspirada pela alta invisibilidade, você tem uma mulher que realmente pode fazer mudanças incríveis, né? Em nível Muito, planetário. é. Agora, o problema, Carmen, é que quando você tem uma mulher com uma força dessa, mas vamos dizer, ela não procura o autoconhecimento, a busca espiritual, a evolução, aí você tem aquele tipo de mulher com o qual é bom se tomar cuidado, que aí às vezes as espadas podem levar para vinganças, perseguições, armadilhas, artimanhas, né? Então é muito interessante porque é uma carta dual.
ela tem um lado muito positivo, ela tem um lado muito luminoso, poder mental invejável, capacidades mentais incríveis, mas se isto não é direcionado para algo evolutivo, ela se torna terrível, né? Uhum. Então aí é aquele arquétipo daquelas vilãs, né? Que a gente vê nos filmes, a gente vê nas animações da Disney, a gente vê nas novelas, né? E essa vilã é tão interessante que o pessoal se apaixona pela vilã. Então, é uma carta muito interessante mesmo, né? Muito legal. Pois Hoje, é, a Dama de Ferro era a Margaret Thatcher. Margaret E Thatcher, hoje, né? hoje eu te mandei no direct do Instagram o nome de uma cidade na Nova Zelândia que eu nem sei pronunciar aquilo. Aquilo é um bom nome para você guardar para brincar de forca. Ah, tá, da Nova Você que adora Zelândia, os nomes diferentes, tá gosto. lá, põe na sua coleção. Hoje eu já trouxe o nome do criador, né? Johann Caspar Hetschel. Pois Esse é esse alemão eu mesmo, nem né? quis anotar, Não, porque, entendeu? é Muito melhor você trabalho. evitar, porque aí é o jogo da forca mesmo. Mas então é muito interessante, né, que a gente tem essa versão, como eu expliquei, mais jovial, e a gente tem uma versão de uma senhora mais idosa. Mas o que representa a Dama Lenormand, além do que já foi falado? A dama, ela representa a cliente. Então, quando você vai fazer um atendimento para uma cliente, você separa a carta da dama, Uhum. coloca, né, lá na sua mesa e com as outras cartas você vai desenvolver uma trama ao redor. Se Tá. você vai interpretar para um homem, aí você tem o Cavalheiro Lenormand. Aqui, ó, o Cavalheiro Que e legal. aqui começou o show de mágica, né? O É, Cavalheiro e a conectou. Dama Lenormand. Você tem os dois, né? Então, essas cartas, Carmen, são chamadas de significadores ou significadoras. Elas representam a pessoa para quem você está fazendo a sua consulta. Agora, é muito interessante porque eu procuro ampliar um pouco esse significado, porque também a carta da Dama Lenormand representa a cliente que está fazendo o jogo. Eu creio que representa muito mais. Representa o sagrado feminino. Então, como que é a relação da minha cliente com a grande deusa, com a grande rainha, com a grande mãe, com a grande senhora, da qual ela é filha e é uma filha que também se torna mãe e depois Sim. se torna avó e é um constante ciclo. Então, quando essa carta ela aparece no jogo, além de ser uma representação da cliente, né, do sexo feminino, ela representa o sagrado feminino. Uhum. E aí surge uma questão, Cabe. Por exemplo, por que que um homem ele não pode tirar no seu jogo a Dama Lenormand? Claro que ele pode tirar. Uhum. Da mesma maneira que uma mulher pode tirar o cavaleiro. Claro, Então, representa lados que nós temos que desenvolver. sim. Ok? Então é bem interessante mesmo. Eu vou falando e tomando minha aguinha aqui. Fica lá. Precisa mesmo, tem que hidratar, porque o clima tá maluco, Tá? não tem A gente umidade fala no ar, muito, tem que né? cuidar da saúde. É. A gente fala muito, eu tô desde ontem, tá pegando a garganta aqui, eu tô usando tudo que eu tenho direito, mas está complexo. Você tá no própolis, tudo? Própolis, Tô no mel. própolis, está aqui Tá, do lado, já, tá já quente, chá, não é quente, mas morno, pelo menos, porque dá uma aquecida é. na corda vocal melhor. Muita Muita água, né? água, Então a água gente dois. tá que tá, É. né? Então essa carta ela também vai ter uma correspondência muito interessante, porque se ela é o Ás de Espadas no baralho comum, aí entra aqui, olha que lindo, o nosso Que lindo. tarô elo cósmico. Uau, Aqui nós temos o As de Espadas, que é um adorei. arcano menor, né? Criado pela nossa amiga Bárbara Veneziani, tá Sim. aqui, né? E vamos entender então a relação. Você vê
como essa mulher, Carmen, ela é empoderada, ela é forte. Olha o tamanho dessa Excalibur aqui, Sim, né? Então, claro. vamos falar sobre isso aqui. As de espadas. Bom, sempre que a gente fala sobre o tarô, a gente não pode descartar. É o show de mágica mesmo começou, você tá vendo, né, Carmen? A gente não pode descartar a árvore da vida Árvore aqui. da vida, claro. Então, aqui se encontram todos os ases, não importa de qual naipe. Estamos aqui falando do ás de espadas. Esse nível aqui da árvore da vida, o nível superior, esses três sefirotes aqui, é o nível do fogo. Então, se eu tenho um as, eu não vou falar mais as, que quer dizer um. Eu vou falar fogo. Mas fogo de que naipe? Fogo de espadas. Então, Tá. fogo de ar, né? Porque espadas representam elemento ar. Então eu Sim, tenho esse fogo de espadas regido por Netuno, que é o planeta que rege aqui a Séfira 1, que é essa Séfira superior. Então, fogo de ar regido por Netuno. Então, a carta da Dama Lenormand, hum, ela é uma combinação do elemento fogo, que uhum, representa a espiritualidade, o sim, elemento ar, que representa capacidades mentais, e tem a regência de Netuno, que é um planeta que rege o signo de Peixes, né? Que a gente sabe que é o signo mais místico do zodíaco. sim, Os piscianos são muito ligados à espiritualidade, ao misticismo. Então, quando eu tenho a Dama Lenormand, eu vou ter esse elemento transmutador do fogo para iluminar a minha mente. hum, Daí é porque a gente falou que aquela mulher que encara a vida de frente. É aquela mulher do seu tempo, é aquela mulher da sua época, é aquela mulher capaz de transformar a sua família, a sua comunidade, a sua sociedade. É aquela mulher que realmente é a força do sagrado feminino, uma força matriarcal e que muitas vezes ela é mais contundente, né, que a força do próprio masculino em algumas sociedades, em alguns momentos. Então, isso é a junção de elemento fogo, que traz espiritualidade, com o elemento ar, essa espiritualidade ilumina a mente. E é uma mente privilegiada pela regência de Netuno, que conecta essa mente à espiritualidade, ao cósmico, aquilo que é superior. Sabe, às vezes, quem me lembra essa dama Lenormand? A grande Helena Petrovna Blavatsky, que sim, é uma mulher muito à frente do seu tempo, sim, que ela enfrentou muitas perseguições pelas suas posturas, por certas frases que ela falava, por certas atitudes que ela tinha, mas iluminada, olha aí, né? Essa iluminação que vem da espiritualidade, iluminada pela luz, né, dos marras, dos corãs, dos mestres, ela traz ao Ocidente essa luz, né, por meio da sociedade teosófica, e aí a gente vai ouvir falar mais dos mestres ascensionados, das metas ascensionadas a partir da Blavatsky. uhum, Então, é uma carta que faz a gente refletir sobre um monte de coisas que são muito sim, interessantes. Então, primeiro, a gente tem o 2, emoção. A gente tem o 9, que além de amor universal, é o número da iniciação, do iniciador, do iniciado. A gente tem a casa 11. Como que eu lido com essa emoção, com essa espiritualidade, em relação a minhas amizades, os meus contatos sociais, eu na sociedade, a empatia pelo próximo? Aí vem essa força do Ás de Espadas, que é um arcano de maior potencialidade mental. Então, como é que eu utilizo minha inteligência? Como é que eu utilizo minha criatividade? Como é que eu utilizo a minha lógica? Porque a gente falou, pode ser uma dama iluminada,
Ou pode ser uma dama meio vilã de novela, ou meio vilã da Disney, ou meio vilã aí dos filmes, né? E a gente começa a compreender que tudo depende para onde o ser humano leva as coisas. Sim. Eu levo para a luz ou eu levo para um lado não tão iluminado. Então, é um arcano que esse Ás de Espadas muito forte e ele tem a representatividade aqui no Ás de Espadas na carta do baralho. A Dama Lenormand, ela vai falar com a nossa alma. Seja Uhum. você homem, seja você mulher. É interessante porque quando esta carta aparece, é uma conexão também com a minha mãe. É uma Uhum. conexão com a ancestralidade feminina. Uhum. É uma conexão, perdão, com valores que muitas vezes vêm de uma avó, vem de uma nona, uma mama, aquele aspecto, né, matriarcal. Sim. Então, a gente até falou que tem aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, cara. Essa versão aqui, dessa carta, ó, a Uhum. senhora, né? Até lembra aqui, né? O que seria a nona, o que seria a avó, o que seria Sim. a mãe, e aqui já seria mais a filha. É. Por isso que essa versão aqui, o Bluebird, eu acho muito bonito esse baralho, que você tem essa duplicidade, né? Então você pode, se você está interpretando uma senhora mais madura, trabalhar aqui com essa versão para representar a tua cliente. Se você está interpretando para uma pessoa mais jovem, você pode utilizar esta Sim. dama, esta outra versão. Mas é muito interessante porque se a gente fala da mama, a gente fala da nona, a gente fala da mãe, você está querendo ou não falar também de família. Uhum. Então, a dama, ela aparece. É, Aquário, a gente sabe, Carmen, que vai para o mundo, né? Sim. A 11ª casa, o signo de Aquário, Aquário rege já o mundo. Mas só que é o seguinte, o mundo começa na nossa casa. É. Então, quando eu tiro a Dama Lenormand, como é a minha relação com a minha mãe, né? Mesmo que não seja o pai, porque o pai aí seria o cavalheiro, a representação, mas assim, está falando de família. Como que é a Uhum. minha relação com os meus pais? Como que é a Certo. minha relação em casa, com os meus irmãos? Porque a primeira escola de um ser humano não é um instituto, uma escola acadêmica. A primeira Uhum. escola é a família. A primeira É. escola é a casa. E no caso, as nonas, as mamas, né, as avós, elas são responsáveis pela educação dos filhos e das gerações vindouras. Então é muito Sim. interessante que a gente via isso mais no passado. Hoje em dia, muitas vezes nós estamos vendo pais que legam para um aplicativo criar seu filho, para uma tela criar seu filho, para um celular criar seu filho, um computador criar seu filho. Na verdade, a gente tem que desligar tudo isso. A gente tem que sentar em volta de uma mesa. A gente tem que fazer uma refeição junto, Claro. assuntos leves, superiores, né? Como foi teu dia a serem tratados nesta refeição? Então, a Dama Lenormand, ela vai invocar também esse convívio familiar, que é uma coisa que a gente saiu muito fora disso e estamos ficando cada vez mais fora e vamos Uhum. continuar se a gente não parar com as telinhas, pelo menos na hora de um almoço, na hora de um café da manhã, na hora de um jantar. É claro que hoje em dia é impossível a gente viver desconectado de tudo. É o É. tempo que nós vivemos, é um tempo tecnológico. Ninguém também está falando para você abolir a tecnologia da tua vida. Não é isso. Mas existem horas, a hora da refeição, a hora do convívio familiar, que são horas sagradas. Então, nessas horas, desliga as telinhas É. e aí vamos, né, buscar essa conexão É. com os antepassados, com a família.
as histórias daqueles que nos antecederam. Então, na verdade, Carmen, essa carta, para mim, ela tem um significado muito maior do que somente uma cliente do sexo feminino. Não. Ela invoca valores que são muito maiores do que apenas ser uma carta que vai significar um cliente ou uma cliente, Ah, né? Então, tá aqui, eu acho ela muito bonita, né? E legal. vamos agora para o tempo de mais uma aguinha, né? Tá. Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, que sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, autor da Madras, editora, acabaram de lançar na última Bienal do Livro, no ano passado, o Alexandre Garzelli e a Bárbara Veneziani Costa, o Tarô do Elo Cósmico, que vai ser um curso magnífico no Zoom, começando em breve. As cartas são lindíssimas, elas têm uma luminosidade maravilhosa, têm vida própria. Cada carta é uma iniciação, na realidade. E aí que o Alexandre, nesse tempo de pandemia, e mesmo agora depois da pandemia, a gente tem conversado aqui a cada 15 dias, e ele está nos ensinando sobre as cartas do Lenormand, do baralho Petit Lenormand, para que a gente possa estar aprendendo. Mas em breve, o curso de tarô Elo Cósmico, anota no coração, e logo, logo a gente está divulgando a data de início para vocês participarem. Isso daí, né? Olha que interessante, gratidão aí, Carmen, pelos avisos aí, né? Porque realmente esse tarô cósmico ficou uma pintura mesmo, né? Demais, está As pessoas lindo, está que lindo. veem, né, os arcanos falam, parece que eles vão sair, né, É, daquela estrutura, né, para algo meio tridimensional. Então a Bárbara Veneziani, parabéns. literalmente, né, é, ela detonou no bom sentido artístico, Oi, né, a ficou concepção. lindo. E a gente vai, com certeza, né? Já vamos ficar atentos, os amigos, as amigas aí da Pax Universal, para formação de tarólogos, tarólogas do tarô elo cósmico. E eu sempre Uhum. digo, se você se matricular na turma que brevemente nós vamos formar na Pax, você já pensou que você vai ser um dos primeiros tarólogos, uma das primeiras tarólogas no mundo a utilizar o tarô elo cósmico, porque ele foi Pois lançado no ano passado, mas ele está sendo ensinado agora. é, é, Então isso é muito legal a gente pensar também, claro. né? Vamos pensar Ele no foi que lançado há alguns meses atrás, foi só em foi. setembro, não faz nem um Setembro, ano ainda. setembro, né? E a gente não viu passar o tempo de lá até aqui, né? Então, é verdade, a gente vai ver cada vez menos o tempo passar, viu? Pode ter certeza, já é. Então, ó, agora mostrar o casal, ó. A dama Lenormand, o Uhum. cavalheiro Lenormand, na sua versão mais jovial, ela com o Ás de espadas, e olha que interessante aqui, Carmen, ele com o Ás de copas. Sim, eu Então, vi. nossa, mas não está trocado isso? Pois é, Não eu ia devia te ser o homem perguntar. com a... então, não devia ser o homem com Ás de espadas e a dama com Ás de copas, para a gente entender, né? Como as pessoas, desde lá do Johann Caspar Hetschel, agora eu gostei do nome dele, né? Agora eu vou ficar falando esse nome aí, né? O Carmen fala, ele adora o nome difícil, ele vai repetir bastante É, para nas próximas ele vai lançar esse nome. Mas é interessante que desde aquela época, aonde houve esse relacionamento de cartas com imagens, por que eles colocam copas, que é um coração, na uhum. carta do cavalheiro, que é o homem, e por que eles colocam espada na carta da dama, que é a mulher? Para que as pessoas entendam, desde aqueles tempos até os tempos atuais, que o homem ele também tem intuição, ele também tem Ah, um coração, ele mas também tem, tem que usar a é, intuição, justamente, ele também tem emoção. E claro. a mulher, ela também tem um lado cartesiano, um lado forte, um lado racional. Porque aquela história, sabe, Carmen, que às vezes algumas pessoas, infelizmente, em pleno 2025 ainda acreditam, não, porque homem não pode se Ah, emocionar, homem mas não chora,
inspira o ar, né? Comprime aí, né? Expande o peito, comprime o abdômen. E aí acontece o que com o teu emocional? Aí acontece o que com a tua qualidade de vida, a tua ânima, a tua emoção, teu coração, né? Então não faça isso não. E também certas coisas que ao longo de décadas, né, falavam para as moças, para as meninas, e às vezes hoje em dia tem pessoas, Carmen, que às vezes continuam, sabe, com esses discursinhos em algumas áreas, regiões do mundo, vou colocar assim, e a sabedoria das cartas Lenormand já falavam. Sim, Existe o masculino no feminino, o sim, feminino no masculino. claro, O conceito do yin e do yang. Então, sim, isso é muito interessante, o conceito do yin e do yang. Então, quando você retira a dama, Lenormand, então você se lembre. Tem até aquela música, eu acho que quem cantava, se eu não me engano, era a Rita Lee, né? Por isso não provoque a cor de rosa choque, né? Então é é, muito interessante. E ela, Carmen, a Rita Lee era uma pessoa que eu ela também. tinha uma espiritualidade, ela tinha Ah, uma eu sei. visão. Ela Uma seguia das os fotos mestres. mais famosas dela, ela com aquele chapéu de É, bruxa, né? Ela tá se disfarçando, aquele jeito meio maluquinho dela. Não, não, para quem sabe ver aquilo ali, é uma é, conexão maravilhosa, né? ela participou da terceira conferência de metafísica no Embu, em 1990. Ela, o marido dela, o Roberto de Carvalho, o Fábio Júnior e o Peninha, eles foram juntos assistir. E ela era, tanto que as orações que ela fazia era o Pai Nosso, Ave Maria, a grande invocação. Ela também sabia e estudava os mestres. Sim, E é muito legal isso, porque uma cabeça incrível, super inteligente, né? Então, esses grandes seres, todo mundo na realidade, essa parte da vida que a gente tem que passar para outra dimensão, eu sempre questiono o Mestre Saint Germain, já que ele é o grande alquimista e fala sobre longevidade e imortalidade, né? Porque tem seres que podiam ser para sempre, né? é, Todo mundo podia ser para é sempre, verdade. claro. Por que É não? verdade. Certo? Porque é tudo para todos. Mas vamos ver, vamos aguardar aí a mudança do paradigma da nossa consciência e o que vem aí nos próximos capítulos, né? Com esse mega alinhamento planetário, você viu? Começa E, hoje aí, e, 6 e, planetas em fevereiro, o 7º, tá tudo tá, acontecendo. Vamos tá. voltar no Lenormand, porque É, aqui a gente é, fala de A a Z. não, a gente fala de tudo, porque, tipo assim, por isso não provoque, né? É cor de rosa choque, né? Rosa, uma coisa engraçada, eu estava analisando essa música outro dia, falei, mas pera um pouquinho, o raio rosa, Mestre Rovena, Sim, o amor amor incondicional. incondicional e a perfeição. Sim, Alguém duvida que a maior força no universo é o amor? Então é é, muito interessante, porque dama não quer dizer alguém frágil, alguém sim, desprotegido, alguém submisso. Às vezes é alguém tão forte, mas é uma força sutil, que quando você percebe, ela já a tudo envolveu. Como é a sim. questão do ágape, que é o amor que tudo devora. Uhum. Então é muito interessante que quando aparece a carta da Dama Lenormand no seu jogo, que tal você pensar em caminhos mais diplomáticos? Que tal você não ficar batendo de frente, como falo no popular, não ficar dando murro em ponta de faca? Que tal você atuar mais como água? E a água, quando ela encontra um obstáculo, o que que ela faz? Ou ela Contorno. eleva e ela passa por cima, ou ela se infiltra e vai por baixo, ou ela contorna pela direita, ou ela contorna pela esquerda. Ou até ela fica lá batendo num ir e vir, né, que pode levar séculos, mas tem uma hora que aquela pedra desgasta, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a sutilidade. Então, esta carta, a Dama Lenormand, aparece no teu jogo, poder terrível.
Gente, ela tem o Ás de Espadas, que é a própria Excalibur. Aqui no nosso tarô, elo cósmico. Então, é uma dama que tem um poder de mudar o mundo, de mudar as coisas. Só que quem tem o poder não fala, não ostenta, não se envaidece, não se orgulha, não se ensoberbece. É quem tenta demonstrar é porque não tem o poder. Quem tem o poder não demonstra. Como uma outra mestra fazia tudo quietinha em silêncio, mestra nada. Sim. Né? Extremamente poderosa, tanto quanto a Rowena, mas ela agia pelo silêncio, ela agia pelo serviço ao próximo, ela agia pelo evidenciar o outro, não ela, e a gente fala dela até hoje. Né? E quantas pessoas, às vezes, Carmen, que quiseram ter atitudes, né, de arrogância, de orgulho, e que o mundo, depois de um certo tempo, se esquece. Ninguém nem mais toca no nome. Né? Ou se toca, é como um exemplo do que não se fazer. Né? Não como um exemplo de coisa boa. Então, o poder da diplomacia, o poder da persuasão, o poder da sutilidade, aquela inteligência iluminada pela espiritualidade que encontra meios não extremistas para chegar aos objetivos. Então, isso é a Dama Lenormand. Então, se essa carta aparece no meu jogo, é uma excelente fase para eu não aceitar provocações, para eu tirar da minha cabeça aquela ideia, porque eu fui lá e eu dei a palavra final. É mesmo? Você deu a palavra final? E a pessoa fala isso com orgulho, né, Carmen? Porque eu dei a palavra final. Olha, gente, com muita palavra final, tem famílias que se desfazem porque alguém deu a palavra final. Tem amizades que terminam porque alguém deu a palavra final. Sabe? Muitas vezes você dá a palavra, a penúltima palavra, né? Quando você quer dar num contexto profissional, você está assim meio revoltado, meio rebelde, você quer dar a palavra final. Numa reunião, você até dá a penúltima palavra, porque a última é o teu chefe falando, você está demitido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra final, né? Porque palavra final, talvez por ser escritor, eu penso assim, nos meus livros, e a Carmen conhece os meus livros, como que o último capítulo, qual é o título? E assim chegamos ao final, Reticências, que é um novo começo. Então, eu não estou preocupado em dar palavras finais, não. Né? Se outras pessoas querem falar depois de mim, fiquem à vontade. Eu estou preocupado em dialogar com as pessoas, contar muita história, falar de muita simbologia, falar de toda essa realidade mística, esotérica, hermética, mágica. Então, isso é muito melhor do que dar a palavra final. Né? Então, é uma carta realmente de diplomacia, aliada à sabedoria. Daí porque a mulher mais jovem e aqui a mulher um pouco já mais vivida, que representa a sabedoria adquirida no trabalho da vida. Ela é uma carta apaixonante, né? A Dama Lenormand tem um lado que se apaixona, tem um lado que sonha, tem um lado que acredita em príncipe encantado, tem um lado que quer viver o romance, tem um lado que quer viver a paixão, mas o tempo passa e o tempo nos mostra coisas, né? Não que não devamos nos apaixonar pelas pessoas, pelas vidas, se bem que deve sempre procurar amar, porque o amor, lógico, ele está sempre acima da paixão. Mas depois de um certo tempo, você compreende que muitas paixões que nos levam a atos impulsivos, se nós tivéssemos tido um pouco mais de diplomacia, não teria sido necessário aquele ato. E não teríamos corrido certos riscos desnecessários. Então,
realmente é uma carta que, quando em jogo, ela vai colocar essa necessidade da diplomacia, essa necessidade do não extremismo, essa necessidade também de, às vezes, você não ser tão crítico, você não ser tão ácido, você não ser tão destrutivo em certas observações, em certas críticas. Aí estamos falando de um lado um pouco sombrio, Carmen, da Hum, dama Lenormand, né? claro. Então, como a gente não quer que ninguém vá para esse lado sombrio, a gente está dando os alertas aqui. Seja mais camarada, Leve. seja mais tolerante. Você não conseguirá ser desta forma em relação aos outros se você não conhecer o teu sagrado feminino, não conhecer a tua intuição, se você Uhum. não dá amor, tolerância e misericórdia para si mesmo, ninguém consegue dar ao outro o que não dá para si. Claro. Então, é uma carta realmente extremamente interessante e como ela pode, né, mesclar tantos valores que parecem diferentes, mas convergem em uma carta só. Convergem nessa avó, nessa mãe, nessa moça que conversa com o nosso sagrado Sim. feminino, para que o mundo seja menos extremista, para que haja mais empatia, para que haja mais misericórdia, para que haja mais compaixão, para que haja mais família. É interessante, Carmen, que a gente coloca, né, os quatro aqui, ó, eles não lembram, né, uma família, ó, né? Você tem É, aqui, ó, passando os quatro, né? Acaba lembrando é. até uma família aqui, né? Então, quando a gente vê algumas coisas acontecendo no mundo, né, Carmen? Eu tenho certeza que você deve ter visto algumas coisas hoje aí também. Claro. Quando você vê alguns discursos, algumas posturas, você fala, meu Deus, ainda bem que vamos falar do Lenormand hoje, ainda bem que vamos falar desse homem que tem que desenvolver o coração, vamos falar dessa dama que tem que desenvolver a espada. E uma vez que o coração é o Graal e a espada é a Excalibur, sempre que você colocou essas duas coisas juntas, o Graal e a Excalibur, houveram histórias muito bonitas. É. Sempre que você coloca o amor para sutilizar uma inteligência a fim de que ela não vire esperteza, a fim de que ela não vire ganância, não vire cobiça, não vire desejo insano de poder, a fim de que a inteligência seja iluminada por uma sabedoria que vem do alto, a história tem um final feliz. Uhum. Agora, quando você tem uma inteligência regada com orgulho, regada com soberba, ligada com vaidade, ligada com ego, ligada com desejo de você tirar vantagens em tudo, enriquecer a qualquer custo. Ah, deixa eu ver o que eu posso ser mais malicioso que o outro, mais esperto que o outro. É. Isso é o lado sombrio, né, Sim. da dama Lenormand. Você até obtém resultado durante um certo tempo, mas quando a lei de causa e efeito ela surge, a dama, se você não está se comportando bem, é Uhum. muito engraçado que a gente começa a ver as cartas ao redor dela, da dama Lenormand, são cartas assim bem complicadinhas. E aí você olha para aquilo e você fala, poxa, eu acho que o cliente ele não soube trabalhar com o lado luminoso da dama. É. Então, daí o porquê agora ele tem cartas um pouco complicadas ao redor, mas isso não quer dizer também coisa alguma no sentido de que estamos definitivamente perdidos. Mas quando você não trabalha com o lado luminoso, você recebe cartas que trazem uma cobrança a fim de que você aprenda nas próximas atitudes, nas próximas palavras, nos próximos pensamentos, a ser mais diplomata, mais luz, mais intuição e menos esperteza, menos desejo insano de poder, menos
posturas aonde muitas vezes, né, as pessoas que se consideram como as melhores pessoas do mundo, as mais brilhantes, as mais geniais, as mais incríveis, né, elas apenas estão demonstrando que terão que voltar muitas vezes porque ainda tem muito a aprender. Então, é uma carta que, para mim, realmente, como eu falei, não representa apenas a É, mulher quando ela faz uma consulta. É uma gama de valores e todos eles são muito bonitos, vale muito a pena a gente estudar. E é isso aí. muito bom, adorei. Conversando aqui hoje com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora. Aguardem o curso o Tarô, o Elo Cósmico no Zoom da Pax, que vai começar em breve. Hoje falando sobre a carta A Dama do baralho Petit Lenormand. Hoje começa essa conjunção planetária. Tivemos hoje a posse do novo presidente americano. São muitas mudanças a nível de mundo, de planeta. Desejo que Deus ilumine todos os próximos governantes lá nos Estados Unidos e em todos os países, e que nós juntos possamos realmente criar, né, relacionamentos sólidos de amizade, de integridade, de verdade, de base, que é a energia da nossa fé e da espiritualidade, né? Porque Jesus traz o amor incondicional, o exemplo, e nós, como humanidade, nos distanciamos das lições. Está na hora de retornar logo, né? Para estar manifestando tudo isso. Temos 5 minutos. Então, sabe uma coisa que eu deixei para o final, meio que de propósito mesmo? A última coisa que eu queria falar, Carmen, da Dama Lenormand, né? A Dama Lenormand, ela, por ser as de espadas, por ser fogo de ar, fogo, transmutação, ar, mente. Onde as mudanças devem começar? Devem começar na nossa mente. Porque a mente, ela é a origem de tudo. Sim. Não é à toa que o primeiro princípio do Hermes Trismegistus, ele fala: o universo é mental, o todo é mental. Então, antes da ação, antes da palavra, cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos. Eu estou falando isso porque a Dama Lenormand, ela também representa mudança. Mas como ela é a energia do As de Espadas, muitas vezes essa mudança, Carmen, vem de uma maneira um pouco revolucionária, um pouco abrupta. E, na verdade, toda mudança implica em romper com a antiga ordem. Sim. Então, quando aparece a Dama Lenormand na tua consulta, rompa com a antiga ordem. Rompa com circunstâncias, situações, pessoas, comportamentos pessoais que não tenham a ver com a tua real natureza divina. Quando você rompe com o que não tem a ver com a tua real natureza divina, quando você ouve a voz da intuição, aí você pode começar uma nova ordem mundial. Então, a dama também representa esses rompimentos, Carmen, essas mudanças que a gente está vendo acontecer no mundo e que a gente sabe que vai levar um certo tempo para as coisas se acomodarem. Mas depende muito de nós não reincindirmos em velhos erros, de nós realmente rompermos com pensamentos, com palavras, com atitudes que trazem um sofrimento global, não são bons para ninguém e não condizem nem com a nossa real natureza divina, nem com o que a alta invisibilidade tem como plano evolutivo em nível planetário. Agora, o livre-arbítrio é nosso. Nós temos que escolher. Então, nós escolhemos a via
de um extremismo, ou nós escolhemos a via de uma empatia. Nós escolhemos ser a dama, o cavalheiro, ambos significam elegância, ou nós nos comportamos como trogloditas, né? Sendo que quando você pega alguns neandertais, naquele tempo deles, olha, eles teriam mais consciência do que algumas coisas que você vê hoje em dia, né? Então parece que milhões de anos depois, a gente ainda está num círculo vicioso. Rompamos com a velha ordem, rompamos com o que não tem a ver com a nossa real natureza divina, que aí a nova ordem mundial começa na alma, no coração e na mente de cada um, trazendo luz para toda a humanidade. E é isso aí. Gratidão, gratidão mesmo, foi ótimo, como sempre. Que Deus abençoe. Vamos junto, né, família Pax, nesse ano incrível que está só começando. Gratidão, namastê, família Pax. Gratidão. Obrigada, Alexandre. Obrigado, namastê, brigadão, tchau, tchau. Namastê.